bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Clicou no joinha, clicou na mãozinha, obrigado, te agradeço por isso. Já se inscreveu? Agradeço também. Comentou? Escreveu aí um comentário, sugestão, impressão, agradeço por isso. Compartilhou? Agradeço. Já se inscreveu? Agradeço. Por tudo isso eu te agradeço. Eu estou lembrando de uma passagem de um livro da Bíblia que a gente pouco fala, pouco comenta. É quase como se esse livro não existisse. E um livro que tem um título estranho, esquisito. Lamentações. Muita gente, as pessoas em geral, que não tem muita familiaridade com a leitura do texto bíblico, podem pensar que a Bíblia fala só de coisas bonitas e mensagens de ânimo, incentivo, estímulo. Tem isso, você vai encontrar esse tipo de texto. Mas a Bíblia também tem espaço e lugar para o choro, o lamento. E um livro inteiro é dedicado a isso. Lamentações. Popularmente, o livro é conhecido como Lamentações de Jeremias. Muito embora no próprio texto nenhuma vez haja qualquer menção de autoria, muito menos a Jeremias. É uma tradição popular antiga, mas que não tem base no próprio texto bíblico. O que nós sabemos é que este livro, ele reflete um momento muito pesado, muito difícil da história do antigo povo de Israel. O reino de Judá, o reino do sul, foi invadido pela Babilônia. Babilônia era a superpotência militar da época. A Babilônia invadir Judá naquela época seria uma guerra de Davi contra Golias, mas é o Golias que vence. Seria a mesma coisa que hoje, assim, imagine se os Estados Unidos resolvem invadir a Nicarágua. Que chance que a Nicarágua tem de repelir uma invasão do exército dos Estados Unidos? Resposta: nenhuma, zero. Ou então imagine um país pequenininho lá do sudeste da Ásia, um país que a gente quase não ouve falar, por exemplo, Laos. E se a China resolve invadir o Laos? Que chance que eles têm de segurar, de impedir uma invasão do exército chinês? Resposta: nenhuma, não tem chance. Era a mesma coisa naquela época, quando a Babilônia invadiu Judá. E os babilônios foram extremamente cruéis, destruíram os muros da cidade, o templo de Jerusalém, o palácio real, mataram pessoas, estupraram as mulheres, foi uma calamidade. E nesse contexto difícil, este livro foi escrito. Lamentações. Literariamente falando, esse livro é um primor, porque ele é composto por 5 capítulos, sendo que os capítulos 1, 2, 4 e 5 têm 22 versículos cada. O alfabeto hebraico tem 22 letras, né? Diferente do nosso latino, do nosso alfabeto latino. E os capítulos de Lamentações, eles são acrósticos. Como assim? É o seguinte, vou te explicar. Tenta fazer, pega na sua casa um caderno, um lápis, tenta escrever uma poesia que seja coerente, que tenha sentido, que a primeira linha comece com uma palavra iniciada por A. Aí a segunda linha vai ter uma palavra que inicia com B, a terceira com C, e assim sucessivamente até você chegar no Z. Você vai ver que é dificílimo, mas Lamentações é composto dessa maneira. Mas se você está seguindo o que eu estou falando aqui, se você prestou atenção, você viu que eu citei 1, 2, 4 e 5. E o 3? O 3 está na metade exata do livro, né? Você tem 2 capítulos antes e 2 depois. O 3 tem 66 versículos, que é 22, 3 vezes. Ou seja, realmente uma obra-prima em termos de métrica. Literariamente é extremamente bem escrito esse livro. E ele apresenta o choro diante de Deus, diante de problemas gravíssimos, a destruição que aquela nação sofreu. E no capítulo 3, versículo 24, o poeta, que não sabemos o seu nome, também não importa, o poeta diz: eu disse para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Em um solilóquio, ele conversando com ele mesmo, ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele.
na dor, na destruição, ele falou: a minha porção é o Senhor. Não é nenhum bem material, não tinha nada mesmo. Não é a segurança militar, não é a segurança em uma ideologia política, não é a segurança que vem de um sistema religioso, não é a segurança que vem da confiança em si, mas no Senhor. Essas palavras de Lamentações 3:24 me fazem lembrar um hino conhecido que é provável que alguns de vocês que estão me acompanhando agora já tenham escutado, conheçam. Uma poesia de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, uma freira carmelita espanhola do século XVI. Ela foi uma mística cristã que teve experiências espirituais, escreveu poesias muito belas. E um hino ela diz: nada te turbe ou nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta. Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Se você confia no Senhor, em meio à pior crise, você vai poder ter paz. Porque essa paz estará dentro de você. Não uma paz externa, mas uma paz dentro do seu coração. A minha porção é o Senhor. Eu vou esperar nele. Vou esperar que ele intervenha, interfira e mude essa situação. Pense nisso.